Saiu uma nova pesquisa do famigerado Datafolha, que insiste em ficar soltando notícias como se ainda tivesse algum tipo de credibilidade, né? Perguntando aos brasileiros, dizendo que 70% da população brasileira é contra as novas políticas de trânsito que o Bolsonaro está querendo aplicar, muito mais especificamente falando sobre essa decisão que ele tomou de não renovar os pardais eletrônicos, né, a fiscalização eletrônica, que estão para vencer, e também não vai colocar novos. Ele entende, ele já viajou diversas vezes, principalmente na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, e ele mesmo percebe o absurdo que é a maioria desses pardais, onde você tem uma reta numa estrada lisinha e você coloca um pardal de 40 por hora ali no meio da estrada sem motivo nenhum, e uma estrada onde você seguramente pode andar a 100 por hora. Não existiam estabelecimentos por perto, não existiam escolas por perto. Enfim, Bolsonaro falou muito sobre essa indústria da multa. Isso é uma promessa de campanha dele de que ele iria afrouxar as regras desses pardais eletrônicos, porque eles arrecadam muito mais dinheiro do que educam o brasileiro com relação ao trânsito. E eu vou dizer com todas as letras aqui, eu duvido, assim, não chega nem perto, nem metade disso. Eu duvido que 70% dos brasileiros são contra essas medidas que o Bolsonaro está querendo tomar. Eu não conheço uma pessoa, eu não vou nem falar que eu não conheço uma pessoa que já foi entrevistada pelo Datafolha. Eu vou falar que eu não conheço uma pessoa que é a favor desses radares eletrônicos, que não reclama na hora que vem a multa, ou que não reclame que existem excessivos pardais em lugares completamente absurdos. Tem um lugar aqui perto da minha casa, na Taquara, né, no bairro da Taquara, onde tem um pardal de um cruzamento, onde a estrada principal, que é onde tem o pardal, cara, sem sacanagem, o sinal fica fechado uns 3, 4, 5 minutos. É muito tempo. Se passar 5 ou 10 carros ali nesse meio tempo, nesse cruzamento, nesse tempo que o sinal está fechado, é muito. O pardal ali é completamente inútil. Você poderia atravessar aquele sinal vermelho sem perigo nenhum, porque as pessoas que vêm do outro cruzamento estão vindo de uma curva, ou seja, vão vir devagar. A chance de ter acidente é muito improvável, meu Deus do céu. Se fosse para ter um pardal, com certeza não seria naquele cruzamento. Tanto que nunca houve acidente naquele cruzamento, não existe nenhuma sinalização dizendo que ali é um cruzamento perigoso ou algo do tipo. Então, eu duvido que 70% dos brasileiros sejam contra essas regras que o Bolsonaro está querendo colocar. Ele está, mais uma vez, querendo diminuir a quantia de dinheiro que o Estado tira de você. Mas é óbvio que o establishment não iria gostar disso, não é mesmo? E a verdade, meus amigos, é que eles fazem isso tentando atrapalhar o governo Bolsonaro. Eles tentam criar diversas narrativas, o Datafolha vai lá, cria uma matéria, aí no mesmo minuto está o senador lá do PT, Humberto Costa, colocando no Twitter que isso é um absurdo, que o governo Bolsonaro está cometendo crime de responsabilidade e que não sei o quê, dando assim munição para os seus zumbis, porque os seus zumbis precisam ficar alimentados, não é mesmo? Eles precisam de alguma coisa para ficar falando mal do Bozo. Mas a verdade é que esse tipo de medida que eles tomam não é efetivo contra o governo Bolsonaro. Quantas fake news, quantas manipulações já foram feitas em cima do governo Bolsonaro desde que ele assumiu? Quantas delas de fato tiveram algum efeito prático, que fizeram ou o Bolsonaro recuar, ou que teve algum grande prejuízo para o presidente que acabasse acarretando ali, ele perdeu o mandato ou alguma coisa do tipo? Não existiu nada desse tipo. A única coisa que pode atrapalhar o governo Bolsonaro, e eu acho que esse tipo de pesquisa do Datafolha é mais uma cortina de fumaça, porque a gente acaba concentrando as nossas forças em desmentir essas baboseiras que eles criam, mas a verdade é que o que pode derrubar o governo Bolsonaro é se ele não conseguir colocar os seus ideais, as coisas que ele prometeu em campanha, em prática. Se ele não conseguir colocar essas coisas em prática, aí ferrou de vez. Aí sim eles vão dar um golpe duro não só no Bolsonaro, mas no Brasil. E como é que eles conseguem fazer isso? Com a reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência, que foi idealizada lá pelo Paulo Guedes e sua equipe econômica, previa uma economia de 1,2 trilhão de reais. Isso é dinheiro pra caraca economizado. Essa economia foi reduzida para quase 1 trilhão de reais, entre 930 e 980 bilhões, e a população decidiu aceitar. Ela entendeu que numa democracia você precisa fazer concessões, que por mais que você não concorde, você tem que entender que dos males o menor. Então a população aceitou, a população que foi às ruas aceitou uma reforma de quase 1 trilhão de reais.
E daí o que eles fizeram? O jogo da democracia aqui no Brasil é assim, né? Você tem diversos mecanismos para melar aquilo que você quiser. Então, eles aprovaram destaques, deram privilégios para policiais, deram privilégios para professores, mais destaques ainda estão por vir aí no segundo turno, lá em agosto, e eles conseguiram reduzir a economia da reforma da Previdência para 900 trilhões, e ainda corremos o risco dessa reforma reduzir mais ainda. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias dizendo que eu queria saber a opinião do Paulo Guedes sobre essas mudanças, sobre essa economia reduzida, porque eu tinha dúvidas do que o Paulo Guedes iria achar, mas agora não existe mais dúvidas. É óbvio que ele está odiando tudo isso. Eles falam muito do negócio da capitalização, Seria uma opção para as pessoas poderiam escolher se eles iriam entrar no regime da capitalização ou não. Mas eles lá no Congresso Nacional, quando eles sobem na tribuna, eles fazem como se fosse algo obrigatório. Não vai ser mais o sistema de repartição. Então, para não fugir muito aqui do assunto, esse tipo de narrativa que eles criam com essa pesquisa do Datafolha, dizendo que os brasileiros estão contra o Bolsonaro nessa questão e tal, isso não funciona. Essa foi a tática usada durante as eleições. Deixa eles criarem a narrativa que eles quiserem, e a gente, youtubers, por exemplo, eu vou estar aqui desmentindo o máximo que eu conseguir. Mas não se engane, meus amigos, não é dessa forma que eles vão derrubar o governo Bolsonaro. Eu não sei se eles sabem disso. Mas as nossas forças devem estar completamente focadas, 90% focadas, no que está acontecendo lá no Congresso Nacional, no que os deputados estão votando, como essa reforma da Previdência vai passar, como a reforma tributária vai passar, como o pacote anticrime do Sérgio Moro irá passar. São essas as questões cruciais que podem, de fato, derrubar ou alavancar o governo Bolsonaro e, consequentemente, o destino do Brasil também será decidido da mesma forma. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de comentar a opinião de vocês aqui embaixo. Eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até mais.